Bom, nós estamos falando alto demais. Nós estamos no capítulo 16, não é isso? Uma parte dele já estudamos que falou sobre a fluidificação da água. Hoje a gente vai tratar do alto passe. Hoje vamos falar do alto passe. Vamos pegar aqui, o texto é bem pequeno. Nós vamos encerrar o capítulo hoje, 16. O texto é bem pequeno e nós vamos precisar conversar muito aqui fora o que nós vamos ler. Então eu vou ler primeiro o que está aqui indicado pelo autor. Ele pergunta: é possível a ação do homem sobre si mesmo? E ele mesmo responde: evidentemente é. E a isto se chama automagnetização ou ipsomagnetização, que são outros nomes para autopasse, né? A gente está mais acostumado a ouvir falar, a trabalhar a expressão autopasse, mas são outros nomes. Fora autopasse, é comum encontrar também automagnetização. Ipsomagnetização eu só encontrei aqui. Nenhum dos outros livros que eu tenho em casa trata do autopasse com essa expressão. O processo é o mesmo. Usam-se na automagnetização as imposições, os passes, as fricções e insuflações. Então ele lembra que tudo aquilo que a gente estudou para o passe, para o trabalho do passe nas outras pessoas, serão naturalmente absorvidas quando a gente for trabalhar o alto passe. Não muda. Então a gente vai recordar aqueles itens que a gente estudou como processos de magnetização. Tudo aquilo vai valer aqui agora também. Tudo aquilo que a gente falou em termos de alimentação, de preparo, de cuidados, tudo aquilo vai continuar valendo aqui. Tudo aquilo que a gente falou em termos de disciplina, de observação da condição nossa para participar do trabalho, de presença do plano espiritual superior, de observação do doente, enfim, todas essas coisas que a gente trabalhou durante o ano inteiro vão continuar valendo agora quando a gente for considerar o alto passe. É bem de ver, continua ele, que nem sempre é fácil agir sobre determinadas partes do próprio corpo, o que torna, por conseguinte, muito restrita a sua aplicação. Por igual, é impossível a aplicação quando o indivíduo já está dominado pela doença, em estado de fraqueza ou debatendo-se em febre. Assim como não podemos e não devemos, em situação de doentes, magnetizar os nossos semelhantes, assim também não nos podemos magnetizar a nós mesmos em tal estado, porque a ação daí resultante seria completamente inoperante. Vamos parar. Depois a gente vai ler mais um parágrafo que está lá na página 153. O assunto autopasse, nós encontramos só no Invisível, com Leon Denis, e André Luiz em Mecanismo da Mediunidade. Fala de ele lá usa a expressão automagnetização, mas lá ele vai se ocupar disso voltado para efeito de hipnose, não exatamente para passes. Com os outros autores aí mais modernos, que a gente conhece aí da livraria, Jacomelo, Gurgel, Edgar Armon, aquela turma ali que publica livros sobre o passe, a gente vai ver uma divisão. Metade considera o alto passe como uma coisa verdadeira, funcional e tudo mais. Uma outra parte das pessoas acha que não há a menor razão de ser. Nós vamos falar aqui por que eles acham isso e por que nós não compartilhamos da opinião dele. Por que a gente aqui, na nossa casa, considera o alto passe como um item importante aí do nosso trabalho. Então eles se dividem, né? A turma que acha que o alto passe não tem função é aquela que considera que a prece resolveria o problema. Eu vou convidar vocês para ler com bastante cuidado o capítulo do Evangelho que tem lá de título Pedi e Obtereis. Ali Kardec fala que todo mundo pode fazer prece, que a prece pode ser feita em qualquer lugar, mas ele faz uns adendos, né? Uns comentários lá que o pessoal costuma esquecer. Ele fala que a prece depende do pensamento e da vontade de quem a faz. Então, esse é o X da questão. Todo mundo pode fazer, claro que todo mundo pode fazer. A prece é o que é a prece? São os nossos melhores pensamentos. Todo mundo tem o que se pode de um melhor pensamento seu. Eu tenho o que seriam os meus melhores pensamentos, que podem não chegar à metade da qualidade dos pensamentos da Ivete.
mas são os meus melhores. No entanto, em relação a ela, em relação às delas, o meu de pouco valeria, mas são os meus melhores. Então, é isso, é por causa disso que os espíritos aqui nos indicam usar o autopasse e não apenas orarmos antes de começarmos a tarefa. No caso, a gente usa o autopasse aqui somente em 2 trabalhos aqui dentro da casa, que é a desobsessão e o trabalho da cura. Isso sim como etapas do trabalho. Outras tarefas, eventualmente, usam desse recurso. Eventualmente, em determinadas situações. Não é praxe, não é regra, em algumas condições você usa ou não. Mas no trabalho da cura e na desobsessão, você tem o autopasse como parte integrante da rotina do médium que participa dele. Por que eles acham que a prece resolveria? Porque a prece, quando nós fazemos ela, quando a gente se coloca para fazê-la... Já faz favor para mim, fecha aquela porta ali, lateral, por favor. Valeu. Quando a gente está fazendo a prece, o que acontece? Nós estamos emitindo os nossos melhores pensamentos, ou seja, são os nossos pensamentos qualificados pelos nossos bons sentimentos. Isso é que é um bom pensamento. Um bom pensamento é o meu pensamento qualificado pelo que eu tenho de melhor em termos de sentimento. O sentimento da gente entra qualificando o pensamento. Eu posso ter um pensamento que sozinho não seria nem bom nem ruim, mas se eu posso colocar junto dele um sentimento que vai, eu coloco sempre sentimento que vai qualificá-lo, vai então dizer, esse pensamento é um bom pensamento, esse pensamento é um pensamento ruim, dependendo do sentimento que eu coloquei junto. Quando eu estou fazendo a prece, por exemplo, que nos interessa mais de perto, para iniciar um trabalho, estou juntando o que de melhor eu tenho em termos de bons sentimentos, Eu estou, por exemplo, quando vou começar a dar um passe, rezando, pedindo para que os espíritos daquela tarefa me ajudem no esforço que eu vou fazer para dar passe nas outras pessoas. É um pensamento que se torna bom, porque o meu sentimento naquela hora é o quê? De ajudar as pessoas. Desejo ajudá-las, desejo aliviá-las nas suas dores, de alguma forma confortar, trazer esperança para elas. Então isso torna esse meu pensamento bom. Só que tem um problema. Nem sempre a gente consegue organizar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos de maneira que o resultado seja bom. Às vezes a minha intenção é até legal, eu quero ajudar as pessoas que eu vou dar passe, quero ajudar a Marina, quero ajudar a Rita, mas não consigo me concentrar nisso. Quero ajudar a Marina, mas estou pensando, falar aí grossamente, mas estou pensando no pipoqueiro. Eu estou com fome, sem comer desde meio-dia, estou sentindo o cheirinho da pipoca que ele está fazendo ali, eu estou pensando em comer. Eu quero até ajudar ela, mas não estou pensando nela, estou pensando em mim, em me alimentar. Estou pensando no que eu deixei na minha casa por fazer. Estou pensando que deixei algum parente adoentado em casa sob os cuidados de outra pessoa, e será que essa pessoa está cuidando dele? Será que deu o remédio na hora certa? Será que ele piorou? Será que ele melhorou? Mas eu estou aqui dando passe, prestes a dar passe em outra pessoa, mas estou pensando fora daqui. Então, essas dificuldades muito humanas aqui, consideradas pelos espíritos daqui, recomendam a nós utilizarmos o autopasse. Por quê? Quando eu vou aplicar o autopasse, antes de começar nessa tarefa, o que está acontecendo? Eu estou me colocando para ajudar essas pessoas, estou atraindo para mim os espíritos que vão projetar sobre mim as forças superiores deles, as forças saudáveis dele, e eu, com esse ato de movimentar as mãos e tudo mais, eu vou me forçar a me concentrar no trabalho que eu vou começar. E conforme eu vou me forçando a isso, eu vou aproveitando essas energias dele. Então, olha só, o autopasse não é... leva a gente a se confundir, né? Autopasse, a gente pensa assim, eu vou dar passe sozinho, em mim mesmo, mas não é. Os espíritos vão estar ali e eu vou participar do trabalho deles de projetar esses fluidos sobre mim. Então, olha, não é uma coisa simples. Não é eu sentar no canto sozinho e dar passe em mim mesmo. Autopasse não é isso. Autopasse é evocar os espíritos que vão me socorrer e eu participar ativamente desse socorro. Fazendo o quê? Aproveitando essas energias que eles colocaram sobre mim e colocando elas, direcionando elas, ajudando eles a direcionar para a parte do corpo onde por acaso eu esteja precisando de um reforço. Ou até, como é aplicado 90% dos autopasses, não no sentido de colocar energia nenhuma, mas de nos ajudar a nos desvencilharmos
das que estão negativas conosco antes de começar o trabalho, ou até que tenha sido adquirido durante o trabalho que eu estou realizando, que é mais usado lá na desobsessão, né? Na desobsessão é que o autopasse tem mais essa característica aí de limpeza. Na cura a gente usa ele de forma mista, ora a gente limpa, ora a gente fixa esse fluido que os guias do trabalho passam para a gente. Isso é mais dividido. Na desobsessão isso é mais um trabalho de desligamento aí das energias que estão ali. E é um trabalho que é feito só 50% lá na desobsessão com essa atitude, o resto vai ser feito pelos espíritos, quando a gente estiver aqui estudando o livro dos espíritos, como vocês aí que são trabalhadores da desobsessão já sabem, né? Isso é concluído lá aqui no salão, durante a presença do médium no estudo do livro dos espíritos. Mas lá o autopasse já começa a fazer esse desligamento. Voltando ao nosso terreiro aqui, que é a cura, no nosso caso isso vai se dividir. O autopasse é aplicado nos intervalos entre as rodadas de passe. Então, a gente abre o trabalho com a prece, nós já conversamos com você sobre isso. Depois da prece, os médios usam do autopasse. Todos eles evocam os espíritos que trabalham com eles, os espíritos ligados àquele grupo, e eles então começam o autopasse. Nessa hora, ele é eminentemente de desligamento. Ainda não comecei nem a me desgastar, não tive contato com ninguém, então estou começando um autopasse ali para me desligar do que eu trouxe lá de fora, que não vai me interessar no trabalho aqui dentro. Pensamentos que eu tenho trazido lá de fora, o autopasse vai me ajudar a desligar magneticamente deles. Fluidos, energia mesmo, que eu adquiri no dia a dia. A gente tem um dia a dia difícil, né? A gente quase toda terça-feira fala disso aqui. Nenhum de nós tem vida fácil. Algum de vocês aí tem uma vida fácil, não tem problema nenhum, não se aborrece com ninguém? Como ninguém levantou a mão, vejo que vocês vivem no mesmo lugar que eu. A gente tem muita dificuldade de lidar com as pessoas, a gente tem dificuldade de entender as pessoas que convivem com a gente. As pessoas que convivem com a gente também não nos entendem com grande facilidade. E esse tipo de troca de pensamento aí conturbador, isso acaba deixando umas energias presas a nós pelo psiquismo, que não devem participar do esforço que vai ser desenvolvido ali na cura. Então esse primeiro autopasse é quase que exclusivamente de se desligar disso. Então conforme eu estou aplicando ele, os movimentos, preciso fazê-los com a intenção de ensinar a vocês, porque são os mesmos que a gente aprendeu para fazer nos outros, a gente vai fazer em nós mesmos. Então a gente vai fazer aquele movimento e a cabeça vai estar assim, ó. O Senhor me ajude aí a me desligar desses pensamentos, dessas energias que não estão me ajudando, a desligar meu pensamento desse ou daquele outro assunto, que cada um de nós sabe muito bem aí qual que está mais difícil, né, de se desprender. Então vocês vão me ajudando e aí a gente vai se sentindo, nós vamos se sentindo melhor preparados para o trabalho que a gente tem para fazer. Depois desse primeiro momento de autopasse, aí começam a chegar as pessoas que vão tomar passe. E o autopasse vai ser repetido cada vez que essas pessoas saírem. Elas entram, nós aplicamos passe, elas saem, a gente aplica o autopasse. Nessa hora que eu vou pensar, e agora? Tenho que retirar ou tenho que pedir um pouco mais de energia para continuar o trabalho? Aí cada um de nós vai decidir. O autopasse, ele também participa daquela recomendação que nós fizemos durante todo o curso. Passe é uma coisa inteligente. Não se dá passe sem pensar. Se dá passe sem pensar. Passe é inteligente. Então eu tenho que estar pensando, o médico tem que estar pensando. Eu agora estou no autopasse. O que eu estou precisando agora? Não estou precisando de quase nada. Eu vou dar o meu exemplo. Eu já falei para vocês, eu dou passe em criança de 0 a 3. Crianças são espíritos imortais, nem sempre tão bonitinhos quanto a imagem que a gente tem deles encarnados dentro do berço. Mas a grande maioria não oferece nenhum desgaste para o médium excessivo. Então, muitas vezes o autopasse para mim não dura segundos. Eu não me sinto com necessidade nem de me desligar de nada, nem de me reforçar em relação a nada. Tá tranquilo para mim. Mas às vezes a gente dá passe em pessoas mais complicadas, psiquicamente, em termos de saúde, emocionalmente, espiritualmente. Então, para essas pessoas, às vezes a gente se desgasta mais. Então a gente vai pedir os espíritos, na hora que eu estou aplicando o autopasse, para que reponham um pouco dessa energia que eu tive que perder excessivamente com ela. De outras vezes a gente sente que a pessoa vai embora, mas a gente ficou impressionado pelo estado mental dela. Me impressionou a rebeldia dela. Tem doentes que são muito rebeldes diante das leis de Deus, né? Por que eu estou doente?
Por que eu estou doente e você não está? Eu trabalho na Malé, eu faço culto no lar 3 vezes por semana, eu rezo, já li o Evangelho 5 vezes, estou fazendo as obras de Kardec pela 3ª vez e estou doente. Você fuma, bebe, fala palavrão, faz fofoca e está bom. Por quê? Isso é rebeldia. Isso é rebeldia diante das leis de Deus. Diante das leis de Deus. Às vezes a gente se impressiona com a postura que as pessoas têm diante das lutas da vida dela. E elas vão embora e a gente continua impressionado. Como é que eu sei que eu estou impressionado? Porque ela já foi embora e eu continuo pensando nela. Eu continuo, às vezes, eu me vejo pensando coisas que não são minhas, são delas. Aí ela vai embora e eu fico irritado. A gente não leu até um caso desse aqui? O magnetizador doente falou, olha, do problema no joelho eu fiquei bom, mas eu fiquei o dia todo com uma irritação. Isso é uma impressionabilidade. O médium é o sensitivo ou impressionável. Vocês lembram do livro dos médiuns? A capacidade de ser sensitivo ou impressionável é uma possibilidade comum a todos os médiuns. Todos nós temos um pouco disso. Uns têm muito disso, outros têm menos. Os que têm muito sofrem mais com isso. Eles passam um tempo, minutos às vezes, em contato com alguém, esse alguém vai embora e eles se veem envoltos, às vezes horas, dias, semanas até, naquele psiquismo que não é dele, é da pessoa que esteve com ele durante algum tempo. Irritabilidade, agressividade, tendência suicida. Às vezes a gente pensa, eu tenho motivo nenhum para pensar em me matar. Pouco tempo estava conversando com uma pessoa que é muito amiga minha, que, por não falar o nome, eu posso falar do problema que ele me relatava. E ele dizia que às vezes ele estava em casa, sozinho, e tinha vontade de chegar na janela e se jogar lá de cima. Aí ele falou, Alexandre, isso não é meu, nunca tive isso. Isso é uma perturbação aí que eu peguei, conversando com outra pessoa. Essa nós conhecemos, tem muito problema de depressão e tudo. Eu tenho certeza, porque toda vez que eu converso um pouquinho mais demorado com ela, eu já observei. Eu passo às vezes assim semanas, eu estou em casa sozinho e vem um pensamento, por que você não pula da janela? Por que você não se joga aí embaixo? Por que isso? Não é meu. Ele fala, isso é uma condição que às vezes o médium tem de trabalho. E ele falou, vou escrever para o Dr. Herman. Eu falei, se você escrever, ele vai te dizer. Isso é do médium. O médium é assim mesmo. Aprende a viver com essas coisas. E ele escreveu, e a resposta foi essa. Ele escreveu, e a resposta foi, ele trouxe também aqui, Alexandre. Você adivinhou? Eu falei, não adivinhei não. Leon Denis até fala no Invisível dos médios de adivinhação, mas eu não sou médio de adivinhação. É porque isso a gente já se acostumou a ver nas pessoas aqui. A gente trabalha com médium já há alguns anos, então a gente vai se habituando a perceber isso. Não é nosso, você não sabe que não é teu? Então isso é mediúnico. Isso aí é de outra pessoa, isso aí são os espíritos que ela carrega. Isso aí são os pensamentos que a caracterizam e que você, médium, absorve. É aquele chamado efeito esponja, que está lá na Gênese, né? Que a gente estuda na Gênese. A gente absorve isso. Então o autopasse vai ajudar a gente a se desligar. Repito, em tese, a prece resolveria isso. Em tese, você faria a prece e se desligaria por efeito magnético. Se eu estou com pensamentos melhores, esses que não servem se desligam magneticamente de mim. Não são mais atraídos. Só que a gente não consegue rezar o tempo todo com essa condição. Daqui a pouquinho a gente vai rezar para dormir. Quantos de vocês começam a rezar e dormem? Nem acaba a prece. Jesus me ajude, já está dormindo já. Quantas vezes a gente vai rezar, a gente sabe, eu tenho um problema com a Rosilane. Eu tenho um problema. É um exemplo que a gente está dando aqui. Não tem nada disso, é uma amiga minha. Eu tenho um problema com ela. Então eu tenho que rezar. Aprendi na casa espírita que a gente deve rezar pelos inimigos. Vamos rezar. Então, Rosilane, que Deus te ajude, que nossos guias espirituais ajudem a gente a chegar ao entendimento. Mas aí os pensamentos da gente humana é assim, Deus ajuda, mas ela é tão difícil, né, Jesus? Ela é complicadinha. Hoje, o senhor sabe, eu estava rezando e ela me olhou, aí eu não sou de fé. Olha só, no meio da prece a gente começa a brigar de novo. Quantas vezes não acontece isso com a gente? Não é verdade? Isso são sintomas de que a prece da gente ainda não é lá grande coisa. A gente até sabe que ela é boa, a gente até sabe que ela na sua sublimidade é eficacíssima, é o medicamento mais poderoso que a gente tem, porque atinge exatamente o que fica doente em nós, que é o espírito. Ela seria o medicamento, mas nós não sabemos nem manipular esse medicamento, nem a hora que temos que usar, e nem temos muita vontade de usá-la. A verdade é essa. A verdade é essa. Somos espíritos imperfeitos, a gente não sabe o valor disso. A gente não sabe o valor da prece ainda. Estamos descobrindo.
E olha só quantos benefícios já trouxe para a gente. Mas a gente está só descobrindo. Estamos só descobrindo. Quando é que eu vou me descobrir verdadeiramente capaz de utilizar isso? Quando a gente agir igual Jesus, igual aquela turma aí que a gente viu aqui no Evangelho, que ele até numa figura de linguagem disse, quando a gente rezar, que a montanha saia dali e vá para lá, ela vai de verdade. Mas aí é coisa para mais algumas encarnações, não é para agora, vai demorar mais um pouquinho. Enquanto não chega essa dita encarnação, a gente vai usando o autopasse, que é mais seguro. Fora. Aí é o outro ponto que a gente vai chegar aqui ainda um pouquinho à frente, Yasmin. Então, esse primeiro momento aí a gente vai parar para as perguntas de vocês. Vocês entenderam assim, por que algumas pessoas aprovam o autopasse? Vou colocar o aprova e o não aprova entre aspas, né? Algumas pessoas aprovam e recomendam, outras não recomendam. É por causa disso, por causa dessa discussão em relação ao valor da prece. A posição que os espíritos têm aqui na casa, e como a gente viu aqui, podemos tranquilamente descansar isso em cima do ensinamento do Evangelho, é que isso para a gente é pouco. Não pela prece em si. Isso é coisa divina, tem um valor que a gente nem concebe. Mas pela condição nossa de conceber, de entender, de usufruir disso que é a prece. É por causa disso que sozinha ela não resolve. É por causa disso que eu tenho que mexer a mãozinha também, para ajudar no direcionamento desses fluidos e tudo mais. Deixa a Terezinha primeiro, depois a Rita, acho que depois a Yasmin. A Terezinha está perguntando assim, se em casa, fora da casa espírita. Aí eu vou te pedir, você, Yasmin, para esperar mais um pouquinho, que eu ainda vou entrar num outro ponto, que aí a gente vai responder essa questão. Então, em relação a esse entendimento do valor e da utilização do autopasse, isso está claro para a gente? Isso está tranquilo para a gente? Quem trabalha no dispersivo? Isso. O trabalhador do dispersivo não precisa do autopasse. Para efeito de fortalecer a união do grupo, a gente já discutiu isso também muitas vezes aqui, há uma tendência das pessoas a acharem que a tarefa da cura está reduzida, e a palavra é essa, porque se você pensar assim, você está reduzindo o trabalho. Está reduzido ao que ocorre dentro da sala da cura. Isso não é verdade. O trabalho da cura consiste, está participando dele, o orador, os médicos que estão no salão, os que recebem as pessoas ali fora, os que preenchem o cartãozinho, os que recebem e organizam a distribuição dessas pessoas que vão tomar passe no corredor, o trabalhador do dispersivo, o médium de cura, todo mundo está na mesma tarefa. Todo mundo está na mesma tarefa. Qual é a mais importante? Não sei, quem sabe são os espíritos. Eu acho que todas elas têm o mesmo valor na medida que elas são bem cumpridas. O valor de uma e de outra vai ser determinado pelo mau cumprimento de uma ou outra dessas participações. É isso que vai dizer qual vai ser mais importante ou não. Mas isoladamente considerando, todas têm a mesma importância. Se eu receber mal alguém aqui embaixo, deseducadamente, esse alguém vai subir irritado, não vai tomar passe direito, vai sobrecarregar os médios do dispersivo e da cura. Então, olha só, se o trabalho de entregar cartãozinho, ou de preencher cartãozinho, fosse de menor importância, eu podia até plantar bananeira na frente do doente aqui, que não ia fazer nenhuma diferença, já visto que ele não tem importância. Tanto tem importância, que se eu não cumpri-lo bem, eu afeto todo o restante do trabalho. Então tem uma importância. E muito. Em determinadas ocasiões até decisivas. O meu distrato ou maltrato em relação à pessoa pode ser tão grande que ela nem tome passe de cura. Que dali mesmo ela faça a volta e vá embora. Então foi de importância capital o trabalho do indivíduo aqui embaixo. De outras vezes a pessoa fala, como eu já tive caso assim, eu só venho tomar passe porque fulana lá embaixo me recebe muito bem, ela nem sabe que eu estou doente, não sabe o que eu tenho, não sabe de nada, mas pergunta como é que eu estou, como é que vai minha gravidez, se eu passei bem a semana. Isso me prende, porque esse negócio de passe, eu nem acredito muito nisso não, porque eu era católica, eu era isso, eu era aquilo, eu tenho medo, eu fico morrendo de medo a noite inteira dentro da sala, mas eu gosto porque as pessoas me recebem bem, eu volto só por causa disso. Então são exemplos que a gente tem aqui, casos que a gente vem que comprovam a importância do trabalho em todas as suas fases, né? Em todas as suas etapas, em todos os seus
todas as suas divisões aí dentro dele. Então, quando se pede às vezes para que o médico dispersivo vá lá para a sala da cura, junto com os médicos da cura, faça o autopasse, é mais na intenção de fortalecer o grupo do que exatamente que o médico dispersivo vá usufruir daquele trabalho. Para ele não é tão importante assim. Isso é mais para quem está lá dentro da sala da cura, porque esse vai se desgastar bem mais. Particularmente falando, eu acho que se eu tivesse que escolher entre quem está no corredor e quem está no dispersivo para dar autopasse, eu preferia quem está no corredor. Quem está no corredor se desgasta muito mais, né? Porque tem que ali dizer não desgasta. Tem que dizer não. Eu queria tomar passe na sala do Dr. Herman. Não, está cheio. Se desgasta. Aí a pessoa, eu queria tomar passe lá na sala da Marina. Eu adoro a Marina. Não, a Marina hoje nem veio. Hoje ela está lá, hoje ela está aqui. Hoje ela foi para o Celdinho ajudar lá. Então as pessoas já ficam meio emburradas, chateadas, isso desgasta. Então eu acho que quem trabalha no corredor até mereceria mais o autopasse do que quem está no dispersivo. Eu acho. Essa é uma opinião minha particular. Mas, de todo modo, eu repito, quem está no dispersivo, quando participa do autopasse, lá na sala de cura, é mais para fortalecer a união do grupo do que exatamente pelo que o autopasse significa. Essa aí é a intenção. Não haveria necessidade disso para eles. Tá bom? Então vamos continuar com a outra parte aqui do livro. Lá na página 153, o segundo parágrafo, né? Na verdade o primeiro, né? Que em cima é a continuidade do 152. Ele diz assim: todavia, sobre a automagnetização, cumpre advertir que não se deve recorrer a esse processo, senão quando absolutamente seguro do que se faz, conhecendo-se as crises habituais provocadas pela magnetização e os efeitos que, em regra, ela produz. Então, ele diz que em alguns casos não é recomendável a automagnetização. Alguns desses casos ele começa lá na 152 falando. Quando não é recomendável a automagnetização, por exemplo, com a intenção de doação de fluidos, quando eu estou enfraquecido. Há determinados estados em que o médium está muito fraco, aí o auto vai adiantar. É melhor que ele ou tome passe, ou que ele tome o passe exclusivamente espiritual, ou seja, ele vá para um cantinho, chame os espíritos e fique deitadinho recebendo o passe. É melhor que ele faça isso. Como é que eu vou saber que eu estou muito fraco? Vocês já vão saber pelo médico de vocês. O médico de vocês vai dizer, né? Porque se você está muito doente, vocês foram ao médico, né? Vocês não ficam vendo só no Dr. Herman, não. Vai ao médico. Aí o médico vai falar, olha, você não pode fazer esforço. Ivete, você não pode fazer esforço. Essa doença tua impede você de fazer esforço. Dar passe é um esforço. Então ela não vai poder dar passe. Mas o médico não falou. Não falou porque você não disse que é médium. Se você disser assim, olha doutor, eu depois de cuidar dos meus filhos, de fazer isso, fazer aquilo outro, eu ainda vou para casa espírita dar passe de noite. Aí ele falaria, então Ivete, além de não poder andar e voltar até a escola, além de não poder lavar roupa, de carregar balde, você também não pode dar passe. Como a gente não fala para ele que é médium, ele também não fala para ele. Se a gente falar, ele vai dizer, não faz isso não. Isso cansa você? Cansa, às vezes eu saio com uma fome bandida. Então não dá não. Então você deve se abster e dar passe. O médico falaria para a gente. Em outras ocasiões o plano espiritual vai falar. Então olha só, não é tão difícil fazer essa avaliação não. Não é tão difícil não. É porque a gente gosta de dar passe, né? Então a gente quer ouvir que estamos doentes, mas podemos continuar dando passe. Aí a gente acaba, às vezes, se cansando e até se prejudicando em termos de saúde, por estarmos abusando, sem necessidade de trabalho. Então a gente tem que pensar, se eu estou com uma enfermidade onde me recomendaram que eu me abstenha de determinados esforços, o passe é um esforço, então tem que me abster dele também. Já estou podendo, hoje eu carreguei um baldinho, hoje já trabalhei, já andei para cima e para baixo, no meu trabalho já fiz isso, não senti cansaço nenhum, então já estou podendo voltar à tarefa mediúnica. Mas para trabalhar com os espíritos eu estou um pouco inseguro, aí escreve para o Dr. Herman. Dr. Herman, eu estava assim, acabou meu resguardo, o médico já disse que eu estou liberado, mas eu não sei, será que eu já posso dar passe? Ele, filho, pode. Quase que invariavelmente ele vai dizer que sim. Esse eu posso dizer o nome, porque ele conta os casos lá no COMP, então posso falar aqui. O Deoclésio fala que uma vez ele estava muito doente, aí um tempo atrás, e ele ficava sempre assim, quando chegava a época de voltar ao trabalho, acho que eu não posso ainda não. Acho que eu tenho que descansar mais um pouco. E aí passava mais uma semana, aí tem que voltar para o passe de cura. Ainda estou meio cansadinho, não posso não. Aí eu vou escrever para o Dr. Herman. Dr. Herman, posso voltar? O Dr. Herman escreveu só assim para ele, filho, volte já. Então, 5 palavras, filho, volte já, paz, Herman, por favor.
Nem gastou grafite para dar certo. Volte já no trabalho, que ele estava já passando. Aí ele já estava ficando sem vergonha, já de tanto tempo descansando. Ele brincava assim com a gente. Mas então, são maneiras de a gente julgar aí quando a gente pode ou não aplicar esse autopasse em caso de enfermidade nossa. A outra situação, aí sim, lá da página 153. O que a gente falou que acontece aqui no começo hoje, quando nós vamos nos aplicar o autopasse? Primeiro a gente evoca os espíritos. O autopasse, vou repetir de novo, hein? Não é eu dou passe sozinho, não é isso. Aliás, a gente não pode dar passe sozinho em situação nenhuma. Vendo o passe na nossa condição de médiuns, né? O autopasse é eu ajudar os espíritos que estão me dando passe. Esse é o autopasse. Então, quando eu evoco o espírito fora da casa espírita, eu já preciso aí, então, contar com o que seria a minha condição de médium. Dentro da casa espírita, a minha condição de médium conta menos. Por quê? Porque aqui os espíritos vêm independente de mim. Os espíritos não vêm para cá para dar passe por causa do Alexandre, por causa da Penha, por causa do Eduardo. Não vêm. Eles vêm para cá por causa da casa espírita, por causa dos doentes, por causa da causa espírita, por causa do evangelho. Por isso que eles vêm. Eles não vêm para dar passe por causa de mim. Eles não vêm para dar passe nem por causa do altivo. Já cansaram de falar, olha, se você deixar de estudar altivo, a gente vai procurar outro médium. Que é, aliás, um ensinamento do livro dos médiuns, né? Na falta de um médium melhor, procuraremos outro. Não é isso que está escrito lá? Então ele já falou assim, ó, o dia que vocês vierem para cá e não quiserem estudar, a gente vai procurar outro lugar para ficar. Então eles não vêm por causa de nenhum de nós. Eles vêm por causa da necessidade das pessoas, de socorro, de consolo, de conforto, por causa da causa espírita e cristã. Eles vêm por causa disso, não vêm por causa da gente. Então, quando eu estou na casa espírita, eu sei que os bons espíritos virão, por causa disso tudo, independente da minha condição de equilíbrio. Quantas vezes a gente chega aqui, quase que carregado, e mesmo assim o trabalho mediúnico acontece? Isso é sinal que não depende de mim. Claro que a minha condição vai dar uma puxadinha para baixo no resultado final do trabalho, mas ele não vai deixar de acontecer, nem será desviado por causa de mim, de vocês, qualquer um de vocês, qualquer outro humano encarnado que aqui venha na condição de trabalhador. Não vai deixar de acontecer. Mas quando eu estou em casa, aí a história já é outra. Na minha casa, frequento os espíritos, primeiro, que me são familiares. Como são os espíritos familiares? Não sei. Como é que é a família de vocês? Não sei. Vocês sabem como é a minha? Não sabem também. Não sabem. Nós sabemos. Vocês não sabem como é que é a família de vocês? Como é a família encarnada de vocês? Assim será também a desencarnada. Ah, eu tenho um tio que é muito bom. Ele não é nem espírita, ele é católico. Mas eu queria ser cristão que nem ele. Tem outro, ele não tem nem religião nenhuma, mas é muito bom, ele ajuda, faz. E tem outro, esse é um espírito de porco. Aquele ali não vale um tostão furado. Não é assim? Entre os desencarnados que fazem parte da nossa família, a condição é a mesma. Tem aqueles muito bons, melhores até do que a gente podia imaginar que eles pudessem ser. E tem aquele, gente, que era melhor, como a gente diz assim, não cristãmente, né? Que nem parente nosso fosse. A gente até desejaria, meu Deus do céu, eu morro de vergonha só dele pensar. Não é assim que a gente às vezes se sente em relação a alguns? Para os desencarnados é a mesma coisa. Então, como é que eu vou me certificar de que na hora em que eu estou sozinho em casa, rezando, com os meus pensamentos, aqueles que a gente falou aqui no começo, que eu estarei cercado só dos espíritos que saberão projetar sobre mim essas melhores energias? Como é que eu vou me certificar? Como eu vou me certificar? Com a minha condição mediúnica. A gente vai cair aí. Entendeu? Eu já sou um médium experimentado. Eu conheço o mundo espiritual até com alguma intimidade, porque estou nisso há não sei quantos anos, porque tenho uma faculdade mediúnica muito positiva, muito clara, isso me faculta a analisar os espíritos e tudo mais. Então, ótimo, sensacional. Não tem problema nenhum. Aí eu ainda fico meio em dúvida, Alexandre, tem hora que eu nem sei se tem espírito, então não faz. Então não faz, que outro ensinamento de Kardec, lá do livro dos médiuns, do laboratório do mundo invisível. Em caso de dúvida, se abstém. Se eu não tenho certeza dos espíritos que me cercam, se eu não tenho certeza sequer das minhas possibilidades mediúnicas, então não faz. Não faz. Não bota na conta dos espíritos, não. Eu como médium, eu não tenho certeza de nada, mas eu sei que os espíritos vão me ajudar. Faz assim, que vocês vão se dar mal. O Hermínio Miranda ensina lá na introdução de um livro que eu sei que muitos de vocês já leram, Diálogo com as Sombras. Vocês já leram? A turma que estuda aí, gosta de desobsessão, já leu. Então lá na introdução ele fala assim, mediunidade
não perdoa ignorância e irresponsabilidade. Colocar mediunidade na conta dos outros é irresponsabilidade. Quando você coloca o resultado do seu trabalho mediúnico na conta exclusiva dos espíritos, você está sendo irresponsável. É você que está chamando eles. Por que só eles que vão se responsabilizar pelo trabalho? Então, isso é o que a gente tem que pensar. A gente tem que parar e nos analisarmos. Por isso que, de um modo geral, ao médium novato, não é recomendável aplicar autopasse em casa. Ao médium novato, em geral, não é recomendado isso, salvo raríssimas exceções. Isso vai ficando para aquele que já está ganhando algum traquejo dentro do trabalho. Quando eu vou saber, tem muitas perguntas, né, que a gente faz. Quando eu vou saber que estou nessa boa condição de analisar isso? Quando, por exemplo, eu me sentir seguro em algumas situações de trabalho. Quando eu procuro os outros colegas que eu reconheço como mais experientes e pergunto a eles como eu estou dentro do trabalho, e eles vão me dando assim, um feedback, né? Vão me dando um retorno de que eu estou indo bem, estou trabalhando com segurança e tudo mais. E aí, então, eu posso ir me encorajando a fazer esse trabalho, tomar essa atitude sozinho em casa. É uma condição importantíssima essa de pedir a opinião dos colegas mais experientes. Estamos de novo falando do livro dos médiuns. Lá na Influência Moral do Médium está dito, o médium como um indivíduo, ou seja, ele sozinho, isoladamente considerando, vale muito pouco, fala Erasto para Kardec. Aquele montão de perguntas do item 226. Ele fala, o médium sozinho, ou seja, o médium só com as ideias dele, vale muito pouco. Ou seja, o homem sozinho, só com o que a gente pensa, só com o que a gente sabe, isso não é nada. O que eu sei? Comparado ao que vocês todos juntos sabem? Nada, não sei nada. Não sei nada. Então, eu dentro do trabalho, Dona Yara, olha, eu estou com esse problema assim, assim, assado, o que a senhora acha? Dona Amália, a senhora tem visto dentro do trabalho? Como é que eu estou me comportando dentro do trabalho? Seu Joaquim, o senhor pode me chamar de seu Joaquim, ele vai dar um passa fora em vocês, vocês vão sair assim, cantando pneu. Porque seu Joaquim parece coisa de guia de Umbanda, né? Seu pai Joaquim. Mas ele vai dar um passa fora em vocês. Mas podem correr o risco, vale a pena. A instrução que vocês vão ganhar vale a pena. Depois do passa fora. Primeiro ele vai dar o passa fora, depois ele vai dar a instrução. Ele vai. Como é que eu estou dentro do trabalho? O senhor tem me observado? Eu fazendo isso, fazendo aquilo. O que o senhor tem visto em mim? Isso é uma coisa. Isso vai ajudar muito. Vai ajudar não. Isso vai ser decisivo para que a gente chegue a essa conclusão. Eu sou um médico, estou começando a poder trabalhar dessa forma. Algumas vezes eles mesmos vão recomendar, fulano, você em casa, quando você fizer isso, você aplica o autopasse. Eles mesmos vão recomendar algumas vezes para a gente isso. Observadores que são, acostumados que são de nos ver dentro do trabalho, sob os cuidados deles, dos guias que trabalham com eles. Detentores que eles são de possibilidade mediúnica muito maior que a nossa, mais clara que a nossa, muito mais positiva que a nossa. Então eles vão nos ajudar muito nisso daí. Nunca faça essa análise sozinho, não. De começo, é claro, tem que fazer sozinho, porque afinal de contas a gente pensa, então a gente tem que usar a cabecinha da gente. Mas não fiquem somente nas avaliações próprias. Peça a dos outros, peça a do plano espiritual. E vai formando um mosaico que lá no fim vai indicar a condição mediúnica de cada um de nós. Aí sim, passa em casa, dá outro passo em casa. Se não tiver de posse dessas informações, é melhor não fazer. É melhor não fazer. Não é problema nenhum, não. Vou ficar então, eu então não vou ser ajudado pelos espíritos? Por quê? Desde quando eles só nos ajudam quando a gente pede? Desde quando? Né? Desde quando os espíritos só ajudam a gente se a gente pedir? Ou até ouso dizer que se eles nos ajudassem, só quando a gente pedisse, a gente estava frito. Estava frito. Porque a gente só acha a condição de perigo do ponto de vista humano. Quantas vezes a gente está correndo perigo do ponto de vista moral e espiritual? E que a gente não tem como avaliar, mas eles têm, e estão nos ajudando. Quantas vezes? Quantas vezes aqui os espíritos falam que nós somos curados de coisa que a gente nem sabia que tinha? Então não é mais pedir ajuda. A gente pede ajuda do que a gente está vendo. Como é que eu vou pedir ajuda de uma coisa que eu não estou nem vendo? Mas eles estão nos socorrendo. Não é? Então, ainda bem que eles não esperam a gente pedir para nos ajudar. Ainda bem. Mas a gente tem que ter certeza de que eles vão estar lá.
Então, isso é um raciocínio, uma postura que deve ser natural do médium, natural. A gente, na verdade, não deveria nem estar tratando desse assunto aqui, isso deveria estar no sangue, incorporado aí na gente, como médium. Não se tem que estar pensando sozinho, não. Tem que pensar, mas tem que combinar com o pensamento das outras pessoas, tem que pedir a opinião delas, tem que saber a opinião delas. Quando eu pego o livro para ler, eu estou procurando a opinião de alguém. Isso aqui foi escrito por alguém vivo. Ou não, pode ter sido um espírito, um defunto, né, que escreveu mediunicamente, mas é a opinião de outro, estou comparando com a minha. Quantas vezes a gente vai ler o livro dos espíritos, é clássico disso, a gente tem ideias, antes de ser espírita, sobre a vida, e no entanto se deparam com outras ali totalmente diferentes, não é verdade? E a gente coloca, sempre pensei que fosse assim e não é? Quantas vezes a gente chega para fazer o curso do livro dos espíritos, do céu e inferno, já com ideias na nossa cabeça, isso aí é assim, chega lá, a turma inteira pensa diferente, e nos prova que o pensamento deles é melhor. Então, a gente sozinho não vai resolver nada não. Então, converse com as outras pessoas, estudemos muito, escrevamos para o plano espiritual, já que a casa oferece para a gente esse benefício, então vamos nos aproveitar dele. Enfim, vamos trocar experiências, para depois a gente ter uma ideia assim, muito mais bem abalizada sobre a situação mediúnica e espiritual em que a gente se encontra para trabalhar. Isso vai dar segurança para a gente. Aí, tranquilo, vou poder aplicar o autopasse em casa. O altivo fala que ele, quando acontecer isso, hoje não acontece mais, porque ele já está aposentado, mas na época que ele trabalhava na centro da cidade, muitas vezes ele chegava aqui um pouco atrasado para os trabalhos dele. Então ele fala, eu vinha pela rua, já rezando, já me dando autopasse. Você imagina, será que ele vem pela rua assim, dando passe? Vai abrir uma clareira na frente dele, né? Ou porque ele é maluco, ou porque está em possesso, vai sair todo mundo da frente dele. E ele vinha de trem, né? O vagão dele ia vir vazio, se ele fizesse isso. Então ele vinha, o autopasse que ele vinha falando é mental, se desligando desses pensamentos. Ele vinha, a condição dele de trabalho é uma, a minha é outra. Não é? Muito tolo seria eu se achasse que o que ele faz eu posso fazer também. Mas é o que muitas vezes a gente encontra nos médios. Quantas vezes as pessoas justificam assim? Por que você está fazendo assim, fulano? Eu faço porque fulano faz. Ué, eu faço porque ele faz? Então, eu faço porque seu altivo faz. Olha, se a gente for fazer metade das coisas que essa turma aí, que fundou a casa, faz, a gente termina no hospício. Porque eles têm proteção espiritual para isso. A gente não tem. A gente não tem. Até bem pouco tempo atrás, a casa tinha reuniões de desobsessão que socorria outras casas espíritas. Pedidos feitos pelas próprias outras casas espíritas. Então você imagina, será que o obsessor que corre atrás do Alexandre é o mesmo que persegue uma casa espírita? Acho que os de lá são um pouquinho mais complicados, né? No entanto, tinha lá o grupo de médios aí, a maior parte deles fundadores aqui da casa, esse trabalho ficava com eles. Por que ficava com eles? Porque eles têm condição mediúnica para isso, a gente não tem. Com todo o apoio que a casa espírita ofereça, como médiuns, não somos capazes de suportar aquela força mediúnica em cima da gente. E eles são. E a maioria deles tem mais do que o dobro da minha idade. Não são um pouquinho mais velhos que eu, não. Tem o dobro da minha idade. Quando eu nasci, eles já eram médiuns de incorporação e tudo. E tem força fluídica, mediúnica até hoje para suportar isso aí. Então, eu vou me colocar igual a eles? Por que você faz isso? Porque a dona Neuza faz. Isso de novo, é irresponsabilidade. Porque se der errado, dona Neuza não me falou. Não é isso que a gente vai falar? Mas por que se com ela dá certo? Olha a gente colocando de novo a responsabilidade nas costas dos outros. Quando ela é minha. Fui eu que escolhi fazer que nem ela. Não foi ela que mandou. Com certeza, não foi ela que mandou eu tomar essa atitude. Então, é dessa forma que a gente tem que pensar quando cogitarmos de aplicar o autopasse sozinho em casa. Fala, Rosana. Uhum. Uhum.
Não é? É aquilo que a gente estava falando. Do ponto de vista humano... Isso. Do ponto de vista humano, que é o médico, do ponto de vista médico é o humano. Do ponto de vista humano, não tem problema nenhum. Do ponto de vista espiritual, teve. Então, é exatamente esse aspecto que a gente tem que pensar. Do ponto de vista humano, às vezes não tem problema não. É cortesia, vou visitar a Rita. Civilidade, cortesia, educação, carinho. A gente pode colocar 1000 coisas. Do ponto de vista espiritual, pode não ser bom. Então, como é que eu vou saber? Não tem como ver. Então, pergunte para quem tem como ver. Pergunte para os espíritos, pergunta para aqueles médicos que você aprendeu a confiar. Você aprendeu a confiar nessas pessoas. Cada um de nós aqui tem aí algumas pessoas dando na cabeça, não, fulano, outros a gente até confia, mas não tem assim intimidade, ou não se sente à vontade para perguntar certas coisas. Mas a gente tem aqueles que para o nosso coração nos deixam mais à vontade. Então vá até eles, não tem problema nenhum. Pelo contrário, vamos receber ensinamento para aprender a trabalhar como médico, como a Rosilane teve ali também. Fala, segurança. Fala você, Pen. Eu tive hernia de disco, né? Eu preciso até fazer uma cirurgia, uma autorização do doutor Elton, claro. E quando me apareceu logo, meu Deus, que dor insuportável, né? Eu já tinha ido ao médico, já estava tomando, já estava medicada, mas não passava. Então, eu liguei para uma amiga, né? Médica, que aqui da casa, falando que eu estava frita, que o remédio estava fazendo efeito, eu não sabia o que fazer. Aí ela falou, peraí, vamos ficar calma. Tá bom, eu fico calma assim. Ó, nesse momento você vai fazer uma prece. Então ela me orientou direitinho e vai dar uma paz. Depois você me liga, tá bom? Que eu vou ficar aqui vibrando com você. Aí assim eu fiz, procurei me acalmar, fiz a prece, sabe? Me preparei assim mentalmente e dei logo um passo. Mas eu senti um alívio muito grande. Daí uns 40 minutos, eu liguei para ela. Aí ela até me falou assim, nossa, você demorou muito para ligar. Aí eu entendi por que ela falou dessa forma. Aí eu falei para ela assim, e aí, quando novamente eu posso dar? Ela falou, não, agora você tem mais que Deus. Porque isso foi tudo muito rápido, né? Me apareceu numa sexta-feira, final de semana já foi pronto. Aí ela falou, você não vai mais dar o alto passo. Quarta-feira, aí pronto, já foi tudo encaminhado. Então, E segui toda a orientação dela, depois falei com o seu amigo, ele falou que estava tudo certo. exato. Não se dá o alto passo dentro de casa, assim, Por qualquer razão. Esse que é o problema. Não é que haja uma proibição, mas é que deve ser observado algumas condições que nem sempre a gente tem como percebê-las com clareza para saber se elas estão sendo obedecidas, se elas não estão sendo obedecidas e tudo mais. Quando a gente conversa assim com essas pessoas, ou que elas vão diretamente, ou que elas sabem que nós vamos fazer, essas pessoas, elas às vezes já, por conquista delas dentro de trabalho, tudo, elas já fazem por merecer companhia espiritual que esteja presente nesses momentos, e a gente não. Então, uma coisa é a pessoa, faça tal horário, que eu vou estar pensando em você, faça tal horário que eu vou lá contigo. Outra coisa é você sozinho com as suas companhias espirituais. Repito, os espíritos que estão aqui com a gente, nem sempre são espíritos que andem com a gente para cima e para baixo. Eles estão com a gente dando trabalho. Acabou o trabalho, o espírito vai para um lado, eu vou para o outro. Não tem. Eles podem não saber onde é que eu moro, podem não saber como é meu ambiente familiar, porque para eles interessa, quando eu boto o pé aqui dentro do trabalho, botou o pé para fora, acabou o vínculo deles com a gente. Depois de tempo dentro do trabalho, isso é como uma relação de amizade qualquer. Se você está conhecendo o espírito que vai trabalhar contigo agora, ele não vai ser um comensal da sua casa agora também, não vai tomar café da manhã contigo, ele não vai passear domingo de manhã contigo, ele não vai fazer nada disso contigo, ele vai ficar te esperando no trabalho. Você veio, ele trabalha contigo, você não veio, ele pula para o médico que está do lado. Ele é um trabalhador da casa. Conforme vai passando o tempo, ele vai aprendendo a gostar da gente. Poxa, a Rita é legal, ela merece. Até que eu fique mais tempo com ela, por quê? Porque eu vejo o esforço que ela faz dando trabalho para manter a cabecinha dela legal. Eu vejo o trabalho dela dentro da casa, o que ela trabalha no coração dela, o que ela trabalha na alma dela.
Então, peraí, deixa eu estender o meu convívio com ela um pouco mais, porque agora eu estou me identificando com ela. Antes não havia identidade, havia um compromisso, trabalharemos juntos, ponto. Agora estou começando a ver até simpatia. Eu gosto de um que trabalha comigo, aprendi a gostar dele. Não vai me custar nada se amanhã ou depois ele me pedir um socorro na casa dele, que eu vá lá. Não é o que a gente vê no André Luiz? Não é? Às vezes o Espírito chega lá, eu queria o socorro para o fulano. Também o Espírito não sai na mesma hora correndo para ir para a casa do pedinte, não. A gente cansa de ver ele e fala lá, olha, ô André, amanhã de noite você volta aqui que nós vamos lá junto. Olha, eu não vou não, mas vem cá fulano, dá um pulo na casa de ciclano lá, ó, André Luiz, vai lá para tu aprender, tu não quer aprender esse negócio? Vai com ele lá. A coisa é organizada. A turma do outro lado está trabalhando. No meio desse trabalho chegam os nossos pedidos, não é verdade? Então nós vamos conquistando pelos anos, pelo tempo de trabalho com eles, mérito para isso, simpatia espiritual com eles para isso. E aí eles vão, então não me custa nada não. O Alexandre não está precisando, a Nelly não está precisando, o fulano não está precisando, o Sérgio não está precisando, então vou lá. Não posso ir agora, mas vou logo mais de noite, mas vou amanhã de manhã, mas vou pedir para fulano, que é de um outro núcleo espiritual lá perto da casa dele, socorrê-lo. Aí as coisas vão começando num crescente, a gente vai ficando com defesas espirituais aí, maiores, mais poderosas, mais largas, mais constantes. Mas a gente está entrando no trabalho agora, espiritualmente, a gente tem o que tinha até ontem. É o meu pai que morreu ontem, é um colega meu de outra encarnação que se tomou de simpatia por mim, quer estudar junto comigo, e essa turma, necessariamente, não conhece de magnetismo, não tem lá grande conhecimento do Evangelho, não conhece de fluido, não conhece de saúde psíquica e emocional das pessoas, não conhece. São espíritos, são amigos nossos. De repente conhece do meu meio familiar e mais nada. Então ele, dentro de um trabalho mediúnico, não vai ser lá de grande coisa não. Não vai ser lá de grande coisa não. Não é garantia nenhuma, não é salvaguarda nenhuma para mim não, esse tipo de espírito. O máximo que vai acontecer é ele olhar, está ficando preta coisa, vou lá naquele centro que ele vai chamar alguém. E vai ser o que vai acontecer. Então, não podemos nos comparar com esses médios. Podemos sim nos mirar no exemplo deles. O que eles fizeram para conquistar essa companhia espiritual? Uma vida dedicada a isso e aquilo outro. E aí então a gente procurar seguir as pegadas deles. Aí daqui a alguns anos vamos nos ver merecedores das mesmas companhias espirituais, ou até melhores. O altivo não nasceu assim não. Né? Chico Xavier também não nasceu, ele ficou assim depois de 60 anos dedicado à mediunidade, ele melhorou muito, já era muito bom, mas ficou melhor ainda. Isso foi uma progressão espiritual. Não quer dizer que um da gente aqui não possa ultrapassá-lo, equipará-lo, encostar, não quer dizer que não possamos fazer isso, mas vamos ter que trabalhar para isso. Isso não é assim, sentou na cadeirinha, que Jesus me ajude e baixa um ônibus, como é que é? Aeróbus, né? Cheio de espírito superior para ajudar a gente. Não acontece dessa forma. Não acontece dessa forma. Então a gente tem que se colocar de forma assim muito racional diante dessas coisas. Deixar de lado o romantismo. Não, os espíritos resolvem, os espíritos fazem. Isso é uma coisa que eu concordo com o Mauro Perto quando ele fala que depois do céu e inferno a gente não tem mais direito de pensar certas coisas. E esse tipo de pensamento faz parte disso. Depois que a gente já está, do céu ao inferno, a gente já está aqui há pelo menos 4 anos, a maioria já fez até compra, já está dando passo. Achar que os espíritos vão resolver tudo é de uma infantilidade, de dar pena. Dá pena. O médium pensa assim. A gente tem que se colocar assim, vão ajudar até X. E esse X depende de mim, que fui eu que atraí eles. Então o autopasse tem um valor restrito dentro desse aspecto. Tem um valor restrito, aspecto orgânico, posso estar muito enfraquecido, que vai limitar até minha condição, até colocar como proibitivo o autopasse. Posso não ter companhia espiritual em determinadas situações para aplicá-lo. Né? Posso, às vezes, precisar da ajuda dos colegas. Posso precisar, hoje eu estou meio perturbadinho. Então, está difícil. Antes de começar o trabalho, você chega para os colegas mais próximos, o Amilcar, o Maria Helena, o Marina, olha só, hoje eu tive um dia meio complicado, aqui na hora do autopasse, pensa também um pouquinho em mim, me dá uma força aí, né? Olha aquela coisa da cadeia magnética que a gente conversou aqui no outro dia. Então, na hora de dar o autopasse, na hora de fazer a prece, eles vão me ajudar,
em tese, estão mais equilibrados do que eu estou mais enfraquecido, eles vão me ajudar. Essa é a postura que a gente tem que ter. Quando a gente para pensar em autopasse como uma coisa única, eu sozinho dando passe, aí a gente descamba para o pensamento daquela turma lá que acha que autopasse não vai resolver nada, que a prece é que tem que ser feita e tudo mais. Quando a gente entende direitinho o que é o autopasse, o papel dos espíritos nele, a atitude do médium dentro dele, o ambiente que eu estou fazendo, o peso disso, aí a gente consegue medir o valor que esse ato vai ter dentro do trabalho que eu estou participando. Fala, Franca, para a gente encerrar. Não tem como. A gente, eu estou estudando, para a gente até encerrar, eu estou estudando aí que tem que fazer um trabalho, uma outra casa aqui, estava até conversando com a Amália ainda há pouco, aquelas perguntas da lei de destruição sobre as guerras. Então, estava em casa estudando. Aí lá nos mensageiros, eu lembrava, por causa do comp, tinha uma parte que os espíritos falavam. Parece que ia se promover uma ação de socorro lá na Europa, e o livro é escrito em 1944, ou vivenciado na época da Segunda Guerra Mundial, nos primeiros anos dela. E aí o espírito lá, o instrutor, que eu não lembro o nome, ele está falando de que uma guerra mundial, milhões de pessoas imersas, né, num ambiente de agressividade, eu vou fazer isso com você, eu agrido você, eu jogo bomba em você, aquilo tudo. Então gera aquela massa de pensamentos ruins, né? Aquela massa acinzentada que tem envolvendo. Então o Espírito fala assim, ó, a turma aí espiritual que toma conta desse setor do espaço onde a Terra está, que fala assim, ó, não é justo que o pensamento desequilibrado de vocês perturbe os outros planetas aqui. Então eles isolaram lá a Terra. Aí aquela massa de pensamento ruim que a gente gerou. Se a gente não tivesse encarnado lá, a gente estava desencarnado participando daqui. Então a gente gerou aquilo, né? Aquilo ficou só para a gente, não foi a gente que gerou? Então só a gente que sofreu com aquilo. Não é justo que vocês, perturbados, vão perturbar a vizinhança espiritual aqui do espaço. Então fechou ali. Então você vê, olha a ajuda espiritual que os outros planetas tiveram. De repente nem sabiam disso também lá, né? No entanto, não foram atingidos, não foram contaminados pelo desequilíbrio nosso, né? Isso aí que você está falando. Então, vamos parar.